Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo. E nosso convidado de hoje do site do Correio do Povo, Bernardo Best. Oi, Bernardo. Opa, tudo bom, Carlos? Tudo bom, Márcio? Tudo. Hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer blocos mais curtos, a gente vai tentar pegar mais temas. No primeiro momento a gente vai falar de games, que é uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, mas não aborda tanto. A gente vai falar aí o que já tem de notícia do novo Play 5, principalmente. O Xbox tá pra... Já foi apresentado, na verdade, né? Mas tá para ser apresentados os jogos aí no mês que vem. No outro bloco a gente fala da possibilidade do Michael Keaton voltar a ser o Batman. Don't kill me! Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. E aí, para encerrar, a gente fala de um pequeno grande filme chamado A Vastidão da Noite. I can tell you what's going on. The sound we heard out in the desert, it was coming from thousands of feet higher than anything could fly. They've come here before. Vamos lá, sobe a vinheta e tocamos ficha. Buenas, vamos começar falando de games. Poucos dias a Sony fez a sua apresentação virtual, porque esse ano não teve E3. Para quem não sabe, E3, para dar um contexto aqui, E3 é a maior feira de games, ou pelo menos a mais famosa feira de games do mercado. É ali que se apresentam os grandes jogos, é ali que se apresentam os consoles. Só que esse ano, em função da pandemia do coronavírus, o evento foi cancelado. O que está acontecendo? As empresas elas estão fazendo... Não chega a ser live, né? Porque não existe nenhuma interação ali. Elas estão fazendo apresentações virtuais. No caso da Sony, ela foi feita agora há alguns poucos dias. A grande expectativa era pela apresentação do PlayStation 5, o que de fato aconteceu. Eles apresentaram alguns jogos também, alguns esperados, algumas sequências esperadas, tipo um novo Gran Turismo, um novo Horizon Zero Dawn, que não é mais Horizon Zero Dawn, é Horizon Forbidden West. Apresentaram também um novo jogo do Homem-Aranha. Apresentaram o console, que parece um roteador, mas de qualquer forma, só não apresentaram preço. E aí eu vou começar... Deixa eu falar primeiro aqui algumas características aí do que pode ser um novo videogame, o que tem de novidade. Gráficos novos, gráficos melhorados é algo esperado a cada pulo de geração. Os gráficos devem ser bem melhores do que os novos, tem mais memória, o que significa que pode ter mais elementos em cena e mais elementos em movimento também, que às vezes é difícil com pouca memória. Uma das características queridinhas aí, a nova característica queridinha, além do Ray Tracing, que é um mecanismo para melhor iluminação do jogo, é o SSD, que na verdade é o que vai fazer com que o carregamento dos jogos seja muito mais rápido. Eles chegam a falar em carregamento instantâneo, talvez não para os primeiros jogos aí de 2021, talvez mais para 2022, que é aquela coisa, tu clica e tu não precisa esperar o jogo carregar, tu vai clicar, o jogo já vai estar ali. Mas a grande expectativa, eu acho, né, imagino que o pessoal que joga também considera isso, é a questão do preço. Não tem preço ainda, tem algumas especulações. Vai custar um rim ou 2 rins, né? A questão é quantos rins vão ser. Uma corda nessa negociação. Chegaram a vazar, mas é extraoficial, né? Acho que a gente pode tratar como um rumor. Chegou a se vazar que o PlayStation custaria $700, tá? $700 faria dele o videogame mais caro de todos os tempos, porque nem o PlayStation 3, que foi o mais caro, né? O Xbox custou $499 na última geração, $500 na última nessa atual geração, mas vinha com o Kinect, tinha aquela coisa toda. E tem umas especulações de que, como ele vai ter um modelo que vai ser com entrada para disco, exato, e outro que vai ser só digital, talvez o digital seja mais barato, né? Eu escutei falar também, o pessoal de sites mais especializados de games, que poderia ter uma diferença de até $100. Considero um pouco otimista demais essa diferença. Acho que os dois, tanto o Xbox
que já foi apresentado, mas também não tem preço ainda, o Xbox One Series X. Os dois vão ter versão digital. O Xbox se diz que além da versão digital pode ter uma versão menos encorpada, mais parecendo o que as empresas de celular fazem hoje em dia, né? Que tem o iPhone, tem o Super iPhone com isso, e aí tem um novo iPhone que não tem tantos dispositivos assim, mas que também é da nova geração. Carlos, diga. Pode lembrar que no 360 a Microsoft chegou no lançamento a ter o modelo Arcade, que era um modelo sem disco rígido, sem um monte de coisa também. Eu sei que a Microsoft já tem um exemplo de ter feito algo parecido, um Xbox pelado. Eles falam, tem até não é um codinome, né? O nome de trabalho dele que seria o Lockhart, que seria essa versão um pouco mais econômica, por assim dizer, do Series X. Acredito que não vá passar de $500 nenhum deles, mesmo a versão mais encorpada. Mais do que isso, eu acho que é tiro no pé. E eu tô falando para mercado lá fora, eu nem falo do mercado daqui. Aqui eu acho que de qualquer forma não vai ser menos que 4.000, 4.500, por aí. Tem que lembrar que a demanda vai ser alta, né? Eu não sei... A demanda vai ser alta e eu não sei se a produção nesse primeiro momento vai ser alta. Porque como tá todo mundo em casa, né... Ele valeu o valor de um carro, talvez vale mais a pena comprar um PlayStation do que um carro, né? Porque o carro tu precisa sair na rua, tu precisa ter opção de viajar, que é uma coisa que a gente não tá podendo fazer ultimamente. O PlayStation acaba sendo o brinquedinho necessário para quem quer passar o tempo em quarentena, né? Então talvez por aí a alta no valor também, além da questão eu acho que avanços, né? Eles mesmos têm dito que talvez na largada a demanda, a produção não seja aquela que se viu em outras gerações, porque na verdade pode faltar peça, né? Não vamos nos esquecer que no começo do ano a China parou e ali parou tudo. E todo o material vem de lá, então pode dar uma complicada assim no começo. Eu não sei se isso vai afetar o preço em si, mas acho que a produção, eu acho que pode ter menos consoles à disposição do que a gente já viu em outras gerações. De qualquer forma, eu acho que essas alternativas mais baratas, elas tendem a ser a saída. E aí eu acho que vai ficar... Eu acho que a gente vai ter acesso a nova geração, pode ser otimismo meu, mas na casa ali de uns $350, pelo menos a versão mais econômica. E aí talvez a super versão pode ser um pouco mais de $500, mas acho que no máximo 600, assim, o top de linha. Mais que isso eu acho que é um tiro no pé, justamente no momento em que tu vai definir para que lado vai a geração, né? Então, mas tem outros fatores também. Eu acho assim, essa questão do preço, eu acho que tem muito a ver, a gente está numa, digamos assim, num divisor de águas que muito do videogame é menos o console e mais o software e a internet. E aí tu vai cobrar uma grana gigantesca pelo videogame e arriscar tu não faturar tanto com a parte dos jogos, do software, sabe? Eu acho que não tem como ser estratosfericamente caro, porque senão realmente é um tiro no pé. E eu acho que o que se diz é que a Microsoft estaria baixando um pouco o preço, porque a Microsoft perdeu essa geração atual, que é o Play 4 contra o Xbox One. O Play ganhou, e ganhou muito por causa da largada. E na largada ele custava $299? Não, $399 e o Xbox custava $499. Além disso, o marketing do Xbox na época foi muito mal feito. Ficava a dúvida se era obrigatório ter internet ou não. Óbvio que para a maioria dos jogos tu acaba usando no multiplayer, mas a obrigação de ter a internet, tem muita gente que joga offline, então acabou optando pelo Play. O Xbox ali, a turma do Xbox a Microsoft ali foi um pouco arrogante e tal. Não, quem quiser um outro videogame tem o 360 e tal. Então a arrogância ali no começo e o preço acabou fazendo com que o Play ficasse muito à frente.
ao longo da geração, o Xbox trocou lá seus diretores, quem assumiu toda essa questão dos jogos é o Phil Spencer, é um cara muito mais ligado nos jogos em si, mudou toda uma política, acho que o Xbox criou várias coisas que o Play hoje em dia não tem, e a grande diferença acho que é o Game Pass, que é um Netflix de jogos, assim, para ficar mais fácil de entender, só que o calcanhar de Aquiles do Xbox ainda são os exclusivos. Os exclusivos do Play ainda são melhores. Na geração hoje eu estava vendo no Twitter o pessoal fazer, quais são os 5 melhores jogos da geração? E aí variava pouco, assim, mas era assim, The Witcher 3 e Red Dead Redemption 2, que são multiplataforma, e os outros citados eram assim, God of War, Bloodborne, o novo Last of Us, o Horizon Zero Dawn, que são todos exclusivos do Play. O Xbox não tem um exclusivo fodão, assim. O melhor exclusivo fodão do Xbox é, sei lá, o Forza Horizon, que é um jogo de carro que é mais nicho, assim. Então, no mês que vem, quando for a apresentação do Xbox, ou eles botam algo de tirar o queixo, de cair o queixo, ou eles botam um preço muito baixo. Senão, eles vão perder de novo. Nessa questão dos jogos exclusivos, a minha preocupação, não é preocupação, mas o meu desapontamento até agora é que todos os vídeos de jogos é tudo mais do mesmo, né? Gráfico um pouquinho melhor, mas não tem nada. Exatamente. Jogo. Isso vai mudar tudo. E tem algumas especulações aqui e ali, mas tu não sabe o que é especulação, o que é propaganda, que nessa apresentação do Xbox eles teriam pelo menos 1 ou 2 jogos que tu vê assim, caramba, isso é outra geração. Então tem que esperar para ver, porque senão eu concordo com o Bernardo, acho que é tudo mais bonito, tudo maior, mas nada que signifique um pulo de geração. E a gente, semana passada, quando eu e o Márcio a gente estava definindo a pauta, a gente estava falando que, não, e o Márcio até queria já ter feito esse programa antes, eu disse, não, vamos esperar um pouco mais, porque tem a apresentação da EA, onde eles vão apresentar um novo FIFA, então a gente já tem mais elementos para falar do FIFA. Acabou que a EA fez a mesma apresentação de sempre, deu um trailer mequetrefe do FIFA, que não era nem um trailer só do FIFA, eles misturaram o FIFA com o NFL. Nós não sabemos nada do novo FIFA, só sabemos que vai ser o mesmo FIFA de sempre. Que é um jogo de futebol, né? Que é um jogo de futebol, que vai ter de novo a Libertadores, vai ter os times brasileiros, mas, sabe, sem os nomes, de novo vai estar lá... Até me esqueci o nome. O Bernardo vai me lembrar aí o nome dos jogadores do Inter e do Grêmio. Tramontinaldo, Everticinho. Everticinho, Capixaba. Só nomes genéricos. Não é nem João Pedro e João Vitor. É tudo assim. Everticinho, Tramontinaldo. Então, nossa... Chamuleira é muito bom. Chamuleira é o craque. Craque do Inter é o Chamuleira. Tinha um desses aí, eu não sei Alessandro, se o Chamuleiro da Alessandro é o Guerreiro. Eu não sei se é o Everticinho ou o Tramontinaldo, um deles virou a casaca, né? Em algum momento era do Inter e foi pro Grêmio, sei lá. Mas enfim, nossos planos de falar da EA, do FIFA acabaram frustrados, então a gente encerra esse bloco por aqui, né? Obrigado EA por ter frustrado a gente mais uma vez. Também problema meu, né, de criar expectativa em apresentação da EA, sendo que nos últimos anos tem sido sempre assim. Mas enfim. A única parte, eles anunciaram que a mecânica de jogo será com movimentos mais Mas o motor do jogo é o mesmo. Sim, mas eles investiram que os movimentos sejam mais humanos. Pô, mas não era robô já, faz uns 10 anos que os movimentos não são de robô do FIFA. Mas vamos lá, segue o jogo. Vamos lá. Então tá, vamos falar de Batman agora. Então tá, ontem todo mundo foi meio pego de surpresa com a notícia de que o Michael Keaton pode voltar a ser o Batman. Até porque o primeiro Batman é de 89, isso, né? É por aí. Primeiro dessa nova onda. Grande produção depois do Adam West. O Michael Keaton viveria o Batman
não num filme do Batman, mas sim no filme do The Flash, que é o filme com o Ezra Miller, que já fez o The Flash no Liga da Justiça. O filme está previsto para 2022, com direção do Andy Muschietti, que é o cara que fez o It novo. E nesse filme, que seria baseado, tudo, por enquanto nada é oficial, tudo é especulação, mas tudo leva a crer que é por aí mesmo. O filme seria baseado numa HQ que chama Ponto de Ignição, e nela o Flash volta no tempo para impedir o assassinato da mãe dele, só que quando ele volta pro presente, tá tudo bagunçado, não existe mais Liga da Justiça. Pelo visto, o The Flash nunca viu De Volta pro Futuro, nunca ouviu os ensinamentos de Doc Brown. Uma história parecida já foi feita na série do Flash lá do Arrowverse, assim, que ele volta no tempo para tentar salvar os pais também. E bagunça tudo. Bagunça tudo. E aí, nessa volta dele, ele encontraria um Bruce Wayne mais carrancudo, mais velho, e aí seria o Michael Keaton. Eu gosto da ideia, cara. Não sei vocês, mas eu gosto da ideia. Michael Keaton é um baita... Eu acho que ainda é o melhor Batman, o Michael Keaton. Ainda tenho essa opinião, mas é curioso porque o Batman do Michael Keaton, ele não era um cara sombrio, pelo menos o Bruce Wayne, assim, não é tão sombrio e amargurado como outros Batmans. Ele é um equilíbrio, assim. Ele é um equilíbrio, assim. Esse Batman amargurado, mais na linha do Frank Miller, assim, veio com a questão do Nolan, né? Depois ali até esse Batman com aquela voz meio rouca, né? A Batman. Do Christian Bale, que depois foi meio que emulado depois com Ben Affleck, que eu não acho um mau Batman, eu acho um Batman razoável. O pior foram as tramas dos filmes, menos o ator. Só que eu acho que essa história do Batman aí é meio a bagunça da DC de tentar consertar e tentar para disparar para vários lados para ver o que funciona. Assim. Eu acho que, pelo que eu andei lendo e pelo que eu andei procurando sobre essa volta do Michael Keaton, ele tá para funcionar como um Nick Fury da DC, assim, que vai transitar por diversos universos, os multiversos da DC, meio que angariando heróis, assim. Então, o que para mim significa... Estaria em produção também um filme da Batgirl, e aí ele apareceria também. O que para mim significa que nesse universo da DC, tudo em algum momento pode valer. O Snyder Cut pode acabar valendo, o Coringa do Jason Todd, do Todd Phillips pode acabar valendo, o Batman do Pattinson pode acabar valendo. Tipo, daqui a um momento tu pode juntar tudo, ou juntar alguns personagens, e tu pode fazer a salada que tu quiser. Porque assim, não descartem um crossover de Batmans. Daqui a pouco eles apostam num crossover de Batmans. Pega 3, 4 Batman num filme só. E talvez seja a DC se antecipando aquele boato do Homem-Aranha ali, né? Que se falou de usar o Tom Holland, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield num multiverso de Homem-Aranhas na linha do desenho animado aquele. Né? Então, se vocês estão pensando em fazer isso, vão fazer antes, né? Que o desenho chegou a... Eu posso estar enganado, mas pelo que eu li, o desenho chegou a cogitar a possibilidade de botar eles, alguma coisa assim. Mas aí os caras acharam que... Talvez a gente tá mexendo em coisa demais. O desenho do Aranhaverso, ele é possivelmente a melhor coisa de herói desses últimos tempos. Pegar qualquer filme em carne e osso, como a gente diz, é difícil ser melhor que o Aranhaverso. O que eu não sei é se essa tese de multiversos e realidades paralelas e vários personagens com atores diferentes vai funcionar com pessoas, com atores de carne e osso, assim. E com o público, porque não sei se tu não vai ficar confuso tu ter o Pattinson de um lado, o Michael Keaton do outro, e daqui a pouco tu tem no Ben Affleck com o Zack Snyder, tu tem 4, 5 Batmans, e pode resolver também a história, só para lembrar, que o Henry Cavill tá voltando pro Super-Homem também, né? Pois é, porque se a gente fizer vai fazer uma ponta do Shazam e já tem contrato para fazer pontas em outros filmes. Se a gente fizer um recap dessa história toda, tá? Esse universo da DC... 2013 saiu o Homem de Aço, aí lá adiante teve o Batman e Superman, que aí introduziu o Batman do Ben Affleck, ignorando por completo a trilogia do Nolan, muito mais os filmes do Michael Keaton lá atrás e do Joel Schumacher.
que faleceu nessa semana, diga-se de passagem, diretor do Batman Eternamente e do Batman e Robin. No Batman vs Superman foi apresentada a Mulher Maravilha, o Aquaman e o Flash. Depois vem... Oi? E o Cyborg. Apresentado daquele jeito porco, mas apresentado. Ninguém lembra do Cyborg. Não, todos eles. O Lex Luthor tem um arquivo em que ele já desenhou o logotipo de cada um e os uniformes. Enfim. Aí teve o Liga da Justiça, que é aquela porcaria toda. Só que aí virou uma suruba, né? Porque o filme do Aquaman não só ignora a Liga da Justiça, como faz piada com isso. O Shazam é um filme por si só, também ignora o resto. Cita ali, né? Mas não aparece ninguém. Até onde se tem notícia, o filme da Mulher Maravilha, que era pra gente estar vendo por agora, que foi adiado em função do coronavírus, também não deve ter relação nenhuma com a Liga da Justiça. O Batman, o The Batman, né? Do Matt Reeves com o Robert Pattinson, aparentemente não tem nenhuma relação. O Coringa, por sua vez, não tem nenhuma relação com nada, não se sabe se vai ter com esse Batman novo. Aí tu vai botar um outro Batman, é um outro Batman, mas no universo do Flash, que é o meu... Se eu sou o público, é o seguinte, eu vou vendo, mas é que nem o Dark esse, sabe? Tem que ter um quadro. Tem o Batman do... Mas eu acho que o Batman do Sexteto Sinistro lá, do filme, do pior, eu acho que do pior de todos. Mas isso ainda, tem o Esquadrão Suicida. Tem outro Batman. Não falta Batman. Não tem uma ligação, na verdade. Assim, pelo menos um cenário que todos esses universos se cruzem. Mas em princípio não tem. O que a gente tem são histórias paralelas, né? O Batman vai ser paralelo, uma história própria do Batman com Pattinson, que em tese não se cruza com nada. Tu tem o Coringa, que em tese não se cruza com nada. E tu vai ter a Liga da Justiça do Zack Snyder, que vai ser retomada com o Snyder Cut, e a partir daí o que eles vão fazer com aquela história, se vão fazer um novo filme, que eu acho muito difícil, ou vão fazer a continuação numa história em quadrinhos, em agosto, ou num desenho animado, que o filme vai terminar em aberto. Mas o que a partir dali vai surgir, não sei. A DC traçando caminhos em que ela não sabe como vai fechar, pelo menos aos nossos olhos, diferentemente da Marvel. Né? A DC vai fazer uma apresentação em agosto agora, né? Onde deve fazer alguns anúncios nesse sentido. Já saiu um teaserzinho do Snyder Cut, onde mostra o Darkseid, né? O que já muda completamente o filme por si só. Mas não sei. Eu queria estar na reunião que os caras decidiram, não, Darkseid não, vamos pegar um vilão totalmente desconhecido e sem nenhum carisma, com uns gráficos 3D que são horrorosos. Quem é que decidiu? Quem é que bateu o martelo nisso? Vamos pegar um vilão que ninguém conhece. Eu queria saber quem é que foi o cara que decidiu. Quem sabe a gente bota um filtro vermelho em todo o trecho final do filme que vai ficar muito bom, alguém deve ter dito, né? Mas eu posso estar errado, tá? Mas que tinha o vilão desse primeiro Liga da Justiça não seria o Darkseid. O Darkseid seria o cara que controlaria tudo. Seria um vilão, né? Que seria... E teria um emissário do o vilão seria o emissário da Darkseid. E daí no Liga da Justiça 2, sim, que seria a batalha contra o Darkseid. Eles não contavam que o filme seria tão ruim a ponto de não ter de acabar o vilão do filme. Não, mas é que eles mataram o Zack Snyder, não, porque não foi o corte dele, né? Mas enfim. Quando eles tiraram o Zack Snyder, o Darkseid sumiu da história. Então é que ele tem várias referências a isso no Batman vs Super-Homem, e no Liga da Justiça todas as referências sumiram, porque foi um outro filme. Eles mudaram completamente os planos e jogaram essa história do Zack, esse planejamento do Zack Snyder para escanteio, que ele está retomando agora. Mas eu acho curioso... O problema da DC... A DC parece ter um problema muito político, sei lá. Os produtos da Marvel parecem surgir de um jeito com menos gente metendo o bedelho
e mais ao natural, assim, o final do produto. Por isso que surge o desenho do Homem-Aranha, que é muito bom. Parece que o cara fez a obra dele ali, botou o conteúdo dele e fez o desenho. A DC sempre parece que tem umas 50 pessoas se enxerindo no meio do assunto. Mas acho que é uma questão muito mais de produção, né? É que a Marvel construiu os primeiros filmes, tá? Com exceção talvez do Capitão América ali no final, mas os seus primeiros filmes, eles eram filmes independentes e ali no finalzinho tu tinha uma ligação, muitas vezes nas cenas pós-créditos, e que daí tu tinha, não, isso aqui tá ligado com aquilo lá, mas tu levantava mais cedo, ia embora mais cedo do cinema e não via os créditos, tu nem sabia que tinha qualquer ligação com qualquer outro filme, eram filmes independentes. A DC já partiu da premissa de que tu tinha que construir um universo, e desde o Batman versus Super-Homem ali, tudo foi moldado com essa linha, inclusive linkando o Homem de Ferro lá, que não foi construído com esse propósito, pelo menos originalmente. Assim. Então, foi tudo muito apressado, aí acho que muito complexo, muito difícil de alinhar, entendeu? E já correndo atrás da Marvel, que já era um universo já estruturado. Então, eu não sei se depois eles resolveram mudar. Se aí não teve mais a mão do Kevin Feige, né? Que olha, pode ser. Vocês podem... Tem liberdade criativa, porque a gente vê que o Pantera Negra é completamente diferente do Thor Ragnarok, que é completamente diferente dos filmes dos irmãos russos. Mas assim, vocês têm liberdade para criar dentro desse círculo aqui. Não dá para fugir demais. A história é essa. Criem a partir disso aqui. Eles são filmes que funcionam também. Não precisam estar necessariamente conectados. Não precisa ver todos se tu não quiser. Sim. Buenas. Mas eu acho assim... Eu acho que a ideia... O Michael Keaton é um bom Batman. Como eles vão usar isso, eu tenho muito medo. Mas eu acho que o Michael Keaton é legal. Eu vou gostar de ver ele de Batman. Tu contratou um bom jogador. Agora te vira técnico aí. Onde é que tu vai botar ele no teu time? Mais sodazinho. Então tá. Então a gente termina esse bloco do Batman sem saber o que vai ser da DC. E a gente vai falar sobre como eu disse no começo, um pequeno grande filme chamado A Vastidão da Noite. Number, please. Hello? Is that plane? Large object holding over my land like a Buenas, vamos lá. Algumas semanas eu cheguei a falar aqui nas dicas sobre esse filme que chama A Vastidão da Noite. É um filme que está na Amazon. Ele estreou sem nenhum alarde, e aí ele foi ganhando força no boca a boca. E aí, na nossa discussão de pauta, o Márcio até sugeriu que, cara, vamos falar mais sobre esse filme que ele merece. É uma ficção muito simples. Ele teve um orçamento abaixo de $1 milhão, $1 milhão, o que para os padrões de Hollywood é nada, absolutamente nada. Ele funciona muito, ele remete muito a, sei lá, acho que além da imaginação, né? Não por acaso ele começa meio que dessa forma. Não sei muito como descrever ele, Márcio. É um filme que começam a aparecer sinais de rádio, e aí tu descobre que tem alienígenas, mas enfim, é muito mais que isso, né? Tu já deu spoiler, né? Tu só descobre no final. Vai ter spoiler no final. Na real, assim, ele é um filme, como o Carlos bem falou, independente, né? Com baixo orçamento. Muita gente começou a comparar com a Bruxa de Blair, menos por causa da temática, mas mais por causa do ruído e do buzz que ele acabou ganhando ao longo do tempo, dessa coisa de boca a boca, e as pessoas começarem a assistir e se impressionar com a forma como ele foi feito, porque não é só a questão do baixo orçamento, também é a maneira como a história é contada. Ele consegue, eu acho, mesmo explorando alguns clichês do gênero, fugir de soluções fáceis, assim. Então, ele parece ser um filme um pouco diferente de tudo que a gente já viu nos últimos tempos, assim. E eu acho que é por isso que ele acaba atraindo, especialmente quem gosta bastante de cinema, assim, ele traz muitas referências a muitas coisas, especialmente aquele temor paranoico dos anos 50, então ele cita muito isso, a questão da ameaça soviética, a invasão comunista, né? Tudo aquilo que pairava no ar naquela época ali, e aí toda aquela sensação de se sentir perseguido, etc. E
transporta isso para o filme e consegue aprofundar. E tem, claro, referências a filmes de ficção científica daquele tempo, tipo, não lembro o nome em inglês, mas não lembro como é que é o nome dele em português, aquele Body Snatchers, né, que os alienígenas ocupam os corpos das pessoas e tal. Então tem vários filmes daquele período ali que servem de parâmetro para o Vastidão da Noite, assim. Eu acho que ele consegue resolver de várias formas, assim, desde o começo até o fim, assim. Desde o início, quando a gente começa a acompanhar a dupla de personagens principais do filme ali, que é acho que é o Emmerich e a Faye, Emmerich e a Faye, e que a gente começa uma conversa que parece não levar a nada. Ele demora um pouco para engatar, né? Demora e parece que é proposital, assim, em nenhum momento tu tem um close nos dois, começa a acompanhar eles à distância e eles vão caminhando quase que por toda a cidade, assim, que é uma cidadezinha? Cidadezinha pequena, até chegar nos seus locais de trabalho, que é quando as coisas começam a acontecer. Assim. Eu acho que é justamente a simplicidade dele que chama a atenção, porque mesmo sendo muito simples, ele tem algumas sacadas estilísticas muito interessantes, assim. Nessas caminhadas, tem uma cena uma é nessa caminhada pela cidade que eles entram num ginásio que vai ter um jogo de basquete, né? E aí depois saem e a câmera acompanha eles. É um puta plano sequência, mas assim, e mais adiante tem um outro plano sequência que é como se a câmera estivesse rente ao chão, né? E pega toda a cidade. Isso, só que é um plano sequência que, principalmente esse da câmera rente ao chão, ele eleva o nível de tensão. O estilo, a forma nesse momento ajuda o conteúdo. Porque plano sequência por plano sequência, hoje em dia tu chuta as macegas e tem aos borbotões. Porque o diretor, sabe, alguns diretores querem mostrar como eles têm domínio, isso e aquilo, e tacam plano de sequência no filme. E às vezes é simplesmente chato. Às vezes é só chato, não acrescenta nada. Nesse não. Ele faz isso de uma forma que agrega conteúdo. E tem uma outra cena que ela não pode ser mais simples, que é quando eles estão falando com o cara que vai dar uma dica do que pode estar acontecendo, e tá os dois personagens ali no estúdio de rádio, que, diga de passagem, é um easter egg, porque a rádio ali se chama WOTW, que em inglês são as iniciais de Guerra dos Mundos, né? Do Orson Welles narrou lá. Adaptou. Isso. E eles estão ali falando com o cara, e lá pelas tantas a tela vai ficando preta. E tu só escuta o cara falando. E não é 10 segundos, é um bom tempo. Mas aquilo ali é simplesmente para valorizar o que o cara tá falando e criar uma tensão. Porque não tem trilha crescendo no fundo, não tem efeito, é nada. É só o áudio do cara falando. E aquilo ali é o suficiente para tu ficar roendo a unha do tipo assim, que diabos está acontecendo aqui, sabe? O filme é praticamente em tempo real, né? É jogo rápido mas ele funciona, né? Eu acho que tem alguma coisa assim de contatos imediatos, talvez, menos mais barato, assim mesmo, porque a produção dele é muito, muito barata mesmo. E eu tava vendo assim, o diretor é um cara que não tinha feito nada, né? Andrew Patterson. E aí tu vai ver o roteirista James Montag e o editor Junius Tully. E eu fui ver, são todos pseudônimos dele. Ele é o cara que fez tudo, assim. Então ele tem esse caráter independente em vários aspectos. Tanto que foi um filme que... Eu estava escutando um outro podcast sobre ele também. Ele foi um filme que ele não foi aceito na maioria dos festivais, assim. Aqueles filmes, assim, não tem ninguém conhecido ali. Então é difícil vender ele, até porque isso eu não sabia, assim. Grande parte dos produtores, eles chegam, assistem os filmes nos festivais, assistem o começo, assim, olha, se não rolar, sabe, não tem tempo a perder.
vai vendo outro, assim. E esse filme, ele encontrou dificuldade para ser aceito justamente por isso que a gente falou, assim, ele demora a engatar. É uma tensão que ela é crescente, assim. Isso. Ela vai se desenvolvendo ao longo do filme e tem um grande cataclismo no final. Isso. Assim. Ele é construído nesse sentido, assim. Mas ele é regular, assim, né? Ele desenha uma reta para cima e vai, né? E para mim o filme dispara depois daquele plano sequência da cidade. Depois que dá aquilo ali, o filme vai, e daí a partir do momento todas as situações de tensão e deles correndo de um lado para o outro, tentando angariar elementos para tentar comprovar a teoria lá da invasão alienígena e tal. E só para... Eu estava lendo uma matéria na Vanity Fair lá, pegando o que inspirou o Peterson a escrever a história. E teve pelo menos 2 ou mais elementos ali de histórias reais que serviram de inspiração para o filme. Um é chamado Kicksburg Incident, que foi um DJ lá em 1965 na Pensilvânia que realmente recebeu ligações de rádio de pessoas que viram uma grande bola no céu, uma bola de fogo no céu, né? E essa bola teria caído no meio de uma floresta e teria deixado marcas do tamanho de um carro. E as Forças Armadas foram chamadas, foram lá e disseram que não encontraram nada. Desde então, criou-se o mito de que caiu alguma coisa ali e que teria sido um artefato alienígena e tal. E a partir daí ele construiu a história do Bastidão da Noite. E tem outra que foi dos desaparecimentos. Em 69, 3 adultos desapareceram numa viagem de carro sem deixar vestígios. Os caras não sabiam, passaram não sei quantos anos, acho que só foram descobrir nos anos 90 o que tinha acontecido com os caras. Foram 2 casos de carros que desapareceram com 3 pessoas dentro. Aí depois eles conseguiram detectar que os caras caíram dentro de um lago. E os carros estavam dentro, com os esqueletos dentro. Mas até descobriram também, tinham boatos de abdução. Etc. Então tudo isso foi o que deu elementos para o Peterson construir a história do filme. E é legal porque essa tensão crescente, ela se dá basicamente em função do roteiro, em função dos diálogos, né? É um filme com praticamente 0 ação, não tem monstro, sabe? Os alienígenas, spoiler. Não tem alienígena. Não tem alienígena, não aparece nunca alienígena, mas tu entende o que né? Tu entende a capacidade de imersão do filme é muito boa, né? Aquela cena quando eles vão entrevistar a senhora lá, tipo, até eles entrar na sala, tu fica pensando assim, puta merda, vai E aquela história da senhora é um filme à parte, né? Toda a história que ela conta do filho e tal, aí valeria um outro filme. Exato. Tem todo um filme dentro daquela Pode ter uma sequência aí. Não, esse diretor é um cara, esse Andrew Peterson é um cara pra se ficar de olho, né? É um cara que provavelmente alguém... Porque o filme, ele tá com média... Eu até anotei aqui, ele tá com 84 no Metacritic, que né, é bastante coisa. 5 das publicações ali deram nota 10, incluindo a Variety, aí que tu tinha comentado. A New Yorker, a Rolling Stone e o Los Angeles Times deram nota 9. Então, assim, esse cara foi visto no radar agora, né? Então é provável que ele receba mais oportunidades. Talvez é aquela coisa assim, vamos ver o que o cara faz com o dinheiro também, né? É o novo queridinho. Agora, se vai decolar como o filme decolou, só vendo as próximas produções, né? A ideia foi muito boa, foi muito bem executado, o filme é muito bom, e é um filme curto, né? É um filme que precisa de 3 horas para se solucionar, um filme de 1h30, né? Então, funciona bem para ver num sábado à noite. Sim, tu imagina fazer um filme com menos de $1 milhão, filmado em 2 semanas, 17 dias, para ser mais exato, estava pesquisando aqui, e aí tu pega, sei lá, qualquer outro filme, pega o Independence Day e não funciona. O 2, um é uma trecheira, mas eu gosto. O 2 é uma porcaria. Ou como eu comentei contigo, que vi ontem, finalmente, O Último Exterminador do Futuro, que é um filme que não precisava existir, assim, né? Ele só faz bilheteria pelo nome, né? Então... ficção científica é uma coisa que precisa dar uma reciclada para ele poder funcionar, assim, porque muitas ideias e histórias já foram contadas, e se tu não começar a inovar, como o terror está inovando em algumas histórias, né, com Jordan Peele e alguns outros diretores aí, então se a ficção também não entrar
nesse mundo, vai perder muito espaço e vai ficar para trás, especialmente nessas bilheterias com questão de super-heróis, então que são bilheterias muito mais fáceis dessas franquias de fazerem. Resolver apostar só em destruição e efeitos, isso aqui. Esse filme é a prova de que, olha, não precisa nada disso. Também não sei se esse filme faria bilheteria, justiça seja feita. Mas é tipo, tu tem que apostar em nicho, não precisa, nem tudo precisa ser blockbuster, né? E nem todo blockbuster precisa ser ruim, né? Tu pode ter um blockbuster com uma história bem contada e com uma grande produção também, eu acho. Exato. Funciona das duas formas. Tu não precisa pegar toda a grana que tu tem e recontar o Terminator 2 no Terminator 3, assim, só mudando os personagens. Bueno, como a gente fez 3 blocos, hoje a gente vai pular as dicas, porque na verdade já foram dicas, por assim dizer. Então, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a audiência de todos. A edição do programa é do Pedro Bastos. Sempre aquela coisa, fique em casa, lave as mãos, álcool gel, tudo aquilo. Até semana que vem. Um abraço e tchau.